Oi, pessoal, tudo bem? Bom retorno das férias, né? Espero que vocês tenham aí pelo menos feito algo para distrair um pouquinho, né, nesse período de pandemia, porque já que não dá para passearmos, já que não dá para visitarmos os parentes, né, pelo menos que vocês tenham lido um bom livro, que tenham feito alguma atividade, como desenhar, como pintar, ou mesmo um jogo de videogame. O importante é distrair um pouquinho. E agora, no nosso retorno, a gente retoma alguns assuntos que são importantes para a continuidade aí do nosso conhecimento, tá bom? Gente, eu falei ao longo do primeiro semestre sobre notícia. Vocês têm que ficar muito atentos à notícia, tá bom? Porque, como nós já vimos, né, tem aqueles órgãos de imprensa sérios que produzem reportagens também sérias, contando a verdade dos fatos, colocando sempre duas posições, sempre dando voz às pessoas para que elas possam se manifestar. Tanto aquele que praticou a ação quanto aquele que sofreu a ação, tá? E um dano. Vamos dar um exemplo. Houve um acidente de carro, né? Ouvir sempre a versão do perito e sempre a versão daquele que estava no veículo. Por que que aconteceu aquilo lá? É sempre importante se confrontar as duas opiniões para se ter de fato a opinião consolidada. Então a gente nunca pode ser levada por uma a primeira vista. Você não vai pegar ouvir algo e já vai acreditar naquilo. Você tem que sempre pegar uma informação e destrinchar. Ou seja, ler a fundo aquilo que você está produzindo, aquilo que você está estudando e tentar compreender os dois lados. Tá? Para que assim você tenha a sua opinião formada. Porque se você for simplesmente numa opinião seja qual dos lados, você está sendo aí tendencioso. E você não pode. O que é ser tendencioso? Como o nome já diz, tender para um lado. E às vezes você pode tender para o lado errado. E tendendo para o lado errado, você vai ter uma opinião aí comprometida. Não é isso que os vestibulares buscam. Eles buscam pessoas que emitem opinião, pessoas que têm pontos de vista aí que são, olha, vamos dizer, apoiados em dados, em fatos, e é isso que a gente está tentando fazer aqui com vocês. Que vocês leiam as reportagens, que vocês entendam, mas que vocês percebam o sempre que há dois pontos de vista, tá certo? Eu posso citar agora como exemplo o coronavírus. Vamos dizer um fato que está agora em mídia, né? Nós temos a questão aí de que a escola deve voltar, sim ou não? Então, nós temos uma ala que defende o retorno às aulas presenciais. Isso aí é nítido, isso aí está na TV, isso aí está no Jornal Nacional todos os dias, inclusive de modo até exaustivo, né? Então, nós temos uma ala do governo que diz que sim, que as pessoas podem retornar sem nenhum problema, né? Desde que respeitado o protocolo de segurança que foi elaborado pela Secretaria da Saúde. Mas também há um outro grupo que diz que não, tá certo? Que ainda não é o momento, nós estamos ainda numa estabilidade com um número de mortes muito alto. Então, esse grupo defende isso. Agora, qual grupo está correto? Isso vai depender de você. É você que fará a leitura, é você que irá se posicionar sobre o que é certo, o que é errado, ou se há exagero ou se não há. Então, por que eu estou usando esse tema? Porque esse tema está na mídia. Não é só isso. Como reabrir um shopping. Há aqueles que dizem que não há problema. Desde que usando máscara, desde que usando todos os protocolos, não há nenhum problema. Mas onde fica o distanciamento social? Aí há outro grupo que fala que não há, que há problema, porque as pessoas, mesmo com alguns metros de distância, o vírus ainda pode ultrapassar. Será que essas pessoas também estão corretas? Ou será que a gente está vivendo agora um alarmismo exacerbado? Ou seja, aquela coisa exagerada? Bem, olhando pelos números de mortos, que estamos aí próximos dos 100 mil, né? Eu acho que não é um exagero. Eu acho que a gente tem que estudar os fatos e verificar até onde eles são verdadeiros ou não. Aqui nós não estamos no ponto de vista de julgar nada. Nós estamos aqui no ponto de vista de compreender os fatos, compreender a notícia, verificar qual lado é mais coerente e pensar de que lado você se posiciona e o porquê. Não adianta você se posicionar para o lado A ou para o lado B. Você tem que ter sempre uma opinião, você tem que ter argumentos, você não pode cair no achismo. Eu acho que é melhor porque o tio da prima da avó, da irmã da minha prima disse isso. Não!
Você tem que achar alguma coisa, porque assim, como o caso dos shoppings, eu concordo que se abram shoppings. Mas por que você concorda? Porque desde que se mantenha todos os protocolos e o distanciamento social e que as lojas atendam de portas aí semi-abertas, com fitas impedindo a entrada dos clientes, não há nenhum problema. Olha lá, meu ponto de vista a favor. Agora, meu ponto de vista contrário. Eu acho que os shoppings não devem ser abertos. Porque neste momento as pessoas não conseguem respeitar, até pela própria naturalidade, o sistema de distanciamento social. Os metros exigidos não serão cumpridos. O vírus terá mais acesso às pessoas, tá? Independentemente se as lojas estarão com as portas abertas ao meio ou não, né? Que a gente chama de semicerradas, ou se elas impedirão a entrada ou não dos clientes, tá? A aglomeração, ela é prejudicial. Veja, opinião 2, contrária. Você vai ter que sempre se posicionar, mas você precisa ter argumento. Você precisa ter um ponto de vista, algo que possa ser realmente comprovado. Não adianta você se prender a achismos, tá? Mais uma coisa, cuidado com as fake news. O tempo inteiro nós estamos aí vendo notícias inventadas, tá? E geralmente essas notícias vêm como bombásticas, né? Como coisas assim terríveis, né? Esses dias mesmo eu estava procurando no Google algumas informações e encontrei: Globo acaba com o jornalista do Jornal Nacional, William Bonner. Bem, olhando aquela manchete, você entende que a Globo deu uma bronca, que a Globo suspendeu, que a Globo fez alguma coisa. A hora que eu entrei para ler a reportagem, a Globo estava dando tanto trabalho para o repórter que ele estava cansado demais. Ou para o apresentador. Quer dizer, olha como a produção aí da reportagem. Olha como foi feito o título, o exagero. Olha como a gente cai também naquilo que não é verdadeiro, tá? Ou naquilo que se considera extremamente exagerado, o que não é o caminho. A gente tem que filtrar. Só que eu mesmo fui levado a isso. Tá? E outras coisas também, como, vou dar um exemplo: cloroquina cura a Covid. Pessoal, uma fake news. Eu gostaria que não fosse. Nós estamos aqui para questionar autoridades, não é isso. Só que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já comprovou com todos os elementos, assim como muitos laboratórios do mundo inteiro, que não funciona. Então, manter uma opinião com todos os argumentos dizendo o contrário é um pouco temerário, porque assim eu estou entrando apenas numa questão do que eu acho no radicalismo e eu tenho que ter muito cuidado com isso, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre isso nas próximas aulas, só que de modo muito mais prático. E hoje eu vou passar um exercício para vocês que já está na nossa sala de aula virtual, tá bom? Pessoal, por enquanto fique com Deus, tá? E até a próxima aula, eu aguardo vocês. Grande beijo, até lá, gente!